Boa noite, meu nome é Renato Bastos, sou da clínica OrtoCenter, já trabalho com ortopedia já há algumas décadas e vamos abordar o assunto hoje sobre viscosuplementação. A viscosuplementação, ela evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos. Evoluiu na tentativa de resolver um problema, que é o problema das chamadas osteoartrite. Osteoartrite nada mais é do que alterações degenerativas das articulações, de uma maneira geral, as articulações de carga, que seriam a articulação do quadril, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo. Claro que as osteoartrites existem outras articulações, como ombro, cotovelo, punho e mão, né? Então, diante das alterações degenerativas que acontecem, chamadas osteoartrites e posteriormente chamada osteoartroses, que de uma maneira geral evoluem de maneira catastrófica à medida que a idade avança e à medida que o sobrepeso avança tanto no sexo masculino quanto no sexo feminino, associado na grande maioria das vezes à falta de atividade física. Então, a falta de atividade física, o avanço da idade, em algumas ocasiões associada à herança hereditária, esse conjunto faz com que desenvolva as chamadas osteoartrites. Eu vou mostrar a vocês aqui uma peça, naturalmente uma peça plástica, de uma articulação do joelho, em que em azul nós poderemos evidenciar a cartilagem. Observe que todas as superfícies ósseas que se tocam ou que se articulam é provido de uma cartilagem chamada de cartilagem hialina. E no meio disso tudo existe um líquido chamado líquido sinovial. Se por um motivo qualquer, durante a sua evolução, por peso, idade, herança familiar, alterações de eixo, tanto para o lado de dentro, para o lado de fora do joelho, que nós chamamos de varo ou válvulo, pode determinar o aparecimento da osteoartrite, que nada mais é do que alterações degenerativas, como nós poderemos evidenciar aqui, que falta um pedaço da cartilagem. Então, essas ilhotas dentro de uma articulação dita como sinovial determinam o aparecimento da osteoartrite. Que à medida que a vida avança por algumas décadas, essas osteoartrites vão aumentando até chegarmos numa etapa posterior que nós podemos observar ilhas de osteoartrite, tanto na parte interna, quanto na parte anterior, quanto na parte posterior do joelho. E eu mostro o joelho porque esta articulação é a articulação de maior prevalência, tanto no joelho quanto no quadril. E essa osteoartrite, ela vai evoluindo à medida que as décadas e os anos vão avançando, aparecendo agora, além das lesões cartilaginosas dentro da articulação, nós evidenciamos os chamados osteófitos, que seriam proeminências nas bordas das articulações, chegando na etapa mais avançada da osteoartrite, que é essa daqui, ó. Observe a evolução, como é que aconteceu. Lesão cartilaginosa, tanto na parte de dentro, quanto na parte posterior e inferior do joelho. Presença de osteófitos em toda a superfície articular. Então, na tentativa de frear esse processo evolutivo, apareceu a chamada viscosuplementação com ácido hialurônico. Como é que é feito isso? Inicialmente, nós realizamos uma abordagem na articulação pela parte anterior ou posterior do joelho, ou do cotovelo, ou do ombro, com anestesia local, com uma pequena agulha, como eu posso demonstrar aqui, que é uma agulha de insulina. É aquela mesma agulha que nós utilizamos para extração de dente ou algum procedimento pela odontologia. Nós realizamos o chamado um botão anestésico, na volta do local onde nós vamos penetrar uma agulha maior, depois de feita uma primeira anestesia, conforme eu vou mostrar aqui a vocês. Colocamos uma agulha maior para termos o aporte, a entrada dentro da articulação. No momento da penetração na articulação, nós injetamos o ácido hialurônico, que existem algumas dentro do mercado,
aqui, olha, uma articulação do ombro. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma articulação do ombro. O objetivo é o quê? Introduzir uma agulha dentro da articulação. Então, nós introduzimos a chamada ácido hialurônico intraarticular. Em algumas situações, nós poderíamos realizar a viscosuplementação extraarticular. Quando é feito isso? Através dos processos inflamatórios, as chamadas tendinites. A mais conhecida, tenho certeza que todos conhecem, é a tendinite do ombro ou a bursite, conhecida bursite do ombro, que também tem na articulação do joelho, na articulação do quadril, na articulação do tornozelo. Então, a viscosuplementação é dividido em duas grandes indicações. Nas chamadas osteoartrites, quando a alteração degenerativa é dentro da articulação, e por isso nós colocamos a viscosuplementação intraarticular. Em outros casos, em que nós temos os processos inflamatórios, crônicos, em que não melhorou com a fisioterapia depois de 10, 15, 20, 30 sessões, e a mais conhecida de todas elas é a epicondilite do cotovelo, né? É um processo inflamatório no cotovelo, em que nós colocamos o mesmo ácido hialurônico, mas agora com outro peso molecular, na volta do tendão acometido pelo processo inflamatório. Então, sem dúvida nenhuma, as indicações da suplementação intraarticular nas osteoartrites e osteoartroses e a viscosuplementação na volta do tendão inflamado, que não melhore com a fisioterapia e o tratamento conservador, tem o seu lugar, sem dúvida nenhuma, aliviando a grande maioria dos casos dos processos inflamatórios, processos dolorosos, de uma maneira geral. Esse é o recado que eu quis dar a vocês. Aqui eu posso até mostrar um panfleto do que é uma osteoartrite, as diversas articulações que nós abordamos hoje em dia. Algumas articulações, como o joelho, é uma articulação bem simples para o acesso. Nas articulações mais difíceis, que basicamente é o ombro e o quadril, nós acessamos através do ultrassom teleguiado, em que com o aparelho eu localizo o ponto da introdução da agulha e introduzo a agulha com a medicação. De uma maneira geral, essas medicações elas são utilizadas uma vez ao ano, dependendo do fabricante, com uma ou duas aplicações com intervalo de 10 a 15 dias. Caso tenha alguma pergunta, vamos fazer aqui ou qualquer coisa, vocês deixem o recado de vocês, que prontamente nós vamos tentar esclarecer pelo Facebook. Muito obrigado.